Marta. Oi. Bom dia. Marta. Então, gente. Oi. Bem-vindo ao nosso Já começou programa o programa? hoje. Vamos falar de sal. Tá bom, nós vamos falar sobre... Marta, Desculpa, eu já gente, comecei porque o eu tava programa. respondendo aqui os pacientes, gente. E a Matilde, ela é muito séria. Matilde, mas você Isso. vai passar aquele documentário lá? Nossa, Vamos do falar sódio, do é esse, né? Sal. Do sódio. Ah, não, de aquele lá ficou evidente. ótimo. Documentário. Eu mesma quem fiz. Você me ajudou, né? Então bora assistir. Você já ouviu uma frase da escritora dinamarquesa Isaac Dinesen que diz que a cura para tudo é água salgada, suor, lágrimas ou o mar? Essas palavras com certeza nos fazem pensar na presença do sal em nossas vidas. Por isso, hoje queremos desvendar os mistérios da origem do sal para vocês, pois esse mistério está intimamente ligado com os mares e oceanos. Para começar, vale lembrar que o sal está presente na Terra desde a sua formação. E foi neste meio salino que surgiram os primeiros seres unicelulares, desempenhando um importante papel na evolução dos seres vivos e na história da humanidade. Os registros do uso do sal pelos homens é mencionado há mais de 5.000 anos. Ele já era usado na Babilônia, no Egito, na China e em civilizações pré-colombianas, principalmente como moeda, como forma de conservar alimentos e para lavar, tingir e amaciar o couro. O sal é um mineral extraído da natureza através da evaporação da água dos mares e rochas de minas subterrâneas resultantes de mares antigos. É o desgaste das rochas de ambientes marinhos e o desaguar dos rios, lagos, mangues e estuários que causam a salinidade. A cada litro de água existe em média 35 gramas de sal. Mas será que em todo lugar é essa mesma concentração? A salinidade de uma região marinha ou oceânica depende da quantidade e velocidade de entrada de água doce e da intensidade de evaporação. A água doce dilui o sal e a evaporação aumenta a salinidade, pois somente a água evapora, permanecendo o sal. Ou seja, existe sim uma variação de lugar para lugar. O sal é muito importante para o nosso organismo. Eu diria mais, eu diria que o sal é uma necessidade vital. Sem ele, não existe transporte de nutrientes e oxigênio, transmissão de impulsos nervosos e a movimentação dos músculos. Isso também nos faz pensar mais uma vez na importância do oceano para a vida no planeta Terra. Sem oceano, sem sal, sem vida. Você sabe a diferença de sal e sódio? Muitas pessoas acabam confundindo e achando que é a mesma coisa. Vamos entender melhor qual é a diferença desses dois? O sódio é um nutriente importante para diversas regulações fisiológicas do corpo. A falta dele pode causar baixa pressão arterial, taquicardia, dores de cabeça, e já o excesso pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, principalmente em pessoas com propensão a isso. Uma das funções do sódio no nosso organismo é fazer a regulação da água que retemos e eliminamos. O problema é que quando nos alimentamos com alta quantidade de sódio, o organismo acaba retendo muita água para diluir todo esse sódio.
e dessa forma acabamos inchando mais, fazendo com que a pressão dos vasos sanguíneos aumente. Por isso que o problema está na quantidade de sódio ingerida e não na ingestão dele. Já o sal de cozinha não é um nutriente, é um ingrediente usado pela indústria de alimentos e pelos consumidores para agregar sabor e conservar mais os alimentos. O sal é constituído por sódio e cloreto, o famoso cloreto de sódio, ou sal de cozinha. E a recomendação, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é que podemos ingerir até 5 gramas de sal por dia. O problema é que a média do brasileiro varia de 9 a 12 gramas por dia. E em pessoas com predisposição, isso pode gerar hipertensão arterial ou até mesmo problemas renais. Ou seja, divida por 2,5 a quantidade de sal para descobrir quanto tem de sódio ali. Se a recomendação então é de até 5 gramas de sal, fazemos da seguinte forma: 5 dividido por 2,5 é igual a 2 gramas de sódio por dia. Isso equivale a 5 sachêzinhos pequenos de sal. A Anvisa não recomenda alimentos industrializados que têm em sua composição mais de 400 miligramas de sódio. E o que fazer para diminuir o consumo exagerado do sal? Vamos lá. Primeiro, diminuir o uso de sal no preparo dos alimentos, para que o paladar pouco a pouco comece a se adaptar a este novo sabor. Segundo, trocar o consumo de temperos prontos, como aqueles cubinhos, caldos de tempero ou pozinho do sachê que servem para dar mais amor aos alimentos, por temperos naturais, ervas frescas, secas, como salve, alecrim, manjericão, orégano, pimenta, alho, cebola, salsinha, cheiro verde e todos os outros temperos que vêm da natureza. Terceiro, tirar o saleiro da mesa e eliminar de uma vez por todas o hábito de nem provar o alimento e já vai salgando. Quarto, ler os rótulos dos alimentos industrializados. Aqueles que passarem de 400 miligramas de sódio por porção, evite ao máximo. Quinto, para terminar, aumente o consumo de frutas, verduras, legumes e alimentos ricos em cálcio e cereais integrais. Eles ajudam a eliminar o que está em excesso no corpo. O sal traz com ele muitos atributos simbólicos, citações bíblicas e até referências mitológicas. Um exemplo veio do genial Leonardo da Vinci, que pintou a Última Ceia para a Igreja de Santa Maria delle Grazie de Milão em 1498, indicando a natureza traiçoeira de Judas, com o sal derramado ao seu lado sobre a mesa. O sal acompanha a história da Terra desde sua formação, e a vida começou em um meio salino. Há registros humanos de uso do sal há pelo menos 5.000 anos. Resumidamente, o sal é obtido por evaporação da água salgada do mar, o sal marinho, ou extraído de montanhas salinas rochosas que o mar banhou há milhões de anos. No Brasil, há salinas em alguns estados, mas 95% da produção nacional de sal marinho vem das salinas do Rio Grande do Norte e Ceará. A totalidade de sal do Brasil é obtido por evaporação da água do mar. Todo sal brasileiro é sal marinho. A concentração média de cloreto de sódio na água do mar é 3,5%, que equivale a 35 gramas de sal em cada litro de água. É uma salinidade compatível com a vida marinha, exceto no Mar Morto, no Oriente Médio, que tem esse nome porque seu grau de salinidade é incompatível com a vida marinha. Alimentado pelo Rio Jordão, o Mar Morto concentra 10 vezes mais sal do que o oceano por causa do alto grau de evaporação de suas águas. É por essa alta densidade salgada que não se consegue afundar no Mar Morto. Dois exemplos conhecidos do sal das rochas são as minas de Uyuni, na Bolívia, e de Keora, no Paquistão, cujo conteúdo ferroso dá ao sal uma cor rósea. Esse sal róseo, produzido principalmente no Paquistão, mas também em outros países como Índia e China, é chamado de sal rosa do Himalaia. Portanto, todo o sal que consumimos é extraído de fontes naturais, de onde ele vem com outros minerais em sua constituição. O sal marinho, uma vez colhido, pode ser refinado ou não. O sal marinho não refinado é o chamado sal grosso e o refinado é o popular sal de mesa ou sal de cozinha. O processo de refinamento do sal de cozinha inclui o iodo, por exigência da lei, 15 a 45 mg de iodo por quilo de sal. E são acrescidos antiumectantes químicos para que o sal fique soltinho e não entupa o saleiro.
O sal rochoso não refinado é popularmente chamado sal integral. Do total de sal produzido no mundo, apenas 25% são destinados ao consumo humano e animal. A maior parte é destinada às indústrias, frigoríficos, portumes, prospecção de petróleo e tratamento de água. No final das contas, para não nos confundirmos com tantos nomes comerciais atraentes, temos 3 tipos de sal para consumo: o sal refinado, o sal grosso e o sal integral. A Anvisa define o sal para consumo como cloreto de sódio cristalizado extraído de fontes naturais adicionado obrigatoriamente de iodo. O nosso corpo regula o conteúdo de sal pelos rins e pela transpiração. O que chamamos de sal é o cloreto de sódio, e como os símbolos químicos são derivados do latim, o símbolo do sódio vem do seu nome em latim, natrium. Para todos os fins, ao falarmos de sal, estamos nos referindo ao cloreto de sódio, que constitui 99,2% do sal refinado e 97,5% do sal integral. O cloreto tem várias funções importantes no nosso organismo, compondo os ácidos gástricos, auxiliando na absorção de minerais e ajudando no transporte de gases pelo sangue. O sódio está envolvido na contração muscular, inclusive os batimentos cardíacos, nos impulsos nervosos e vários outros eventos fisiológicos essenciais. Mas o excesso de cloreto e principalmente de sódio causam problemas à saúde. E temos que fazer conta de 2 tipos de sal. O sal de composição, contido nos próprios alimentos, especialmente os industrializados, tanto salgados quanto doces. E o sal de adição, que é aquele utilizado na cozinha. E os alimentos processados industrialmente ainda contêm vários aditivos, como conservantes, adoçantes, fermentos e saborizadores, a maioria deles à base de sódio. Embora a recomendação da Organização Mundial de Saúde seja o consumo de 5 gramas diários de sal ou 2 gramas de sódio, o consumo médio do brasileiro é cerca de 12 gramas de sal por dia, que equivale a quase 5 gramas de sódio. Um pãozinho francês, por exemplo, pode conter 3 gramas de sal por unidade. No macarrão instantâneo, que pode parecer inofensivo, 100 gramas contém 4 gramas e meio de sal. Isso requer atenção no nosso consumo de sal, pois tudo demais é muito. E afinal, qual tipo de sal devemos consumir? O refinado? O grosso? O integral? Há nomes especiais de sal que prometem maravilhas para a saúde. Comer comida de verdade, sim, pode fazer maravilhas pela sua saúde. Sono adequado e hábito regular de exercícios físicos, sim, ajudam a emagrecer e podem resolver vários problemas de saúde. E se você tem um estilo de vida saudável, o sal integral pode ser a cereja do bolo de sua boa saúde. E no final das contas, mais importante do que o tipo é a quantidade de sal, pois mesmo o sal integral deve estar dentro dos limites diários recomendados do consumo de sal. Vou citar como exemplo o sal integral mais badalado, o sal rosa do Himalaia. Cada local que você pesquisar, há números diferentes detalhando os seus componentes e listas distintas de seus benefícios. Em meio a tantas informações desencontradas sobre os seus reais componentes, recorri a uma publicação científica no site healthline.com, que informa a seguinte composição. Veja que cálcio, potássio, magnésio e ferro são bem mais concentrados no sal integral, ainda que em doses muito pequenas, mas no que tange ao sódio, a diferença é mínima. E no site de referência mundial do sal do Himalaia, o The Meadow, que comercializa internacionalmente o produto, vemos a lista das outras dezenas de componentes desse sal. O cloreto de sódio ocupa 99,2% do peso do sal de cozinha. 0,8% restantes são o iodo adicionado e antiumectantes químicos. Já no sal integral temos cerca de 97,5% de cloreto de sódio. E aqui está a questão. 2,5% de minerais em alguns gramas de sal são irrisórios em termos de necessidade mineral total. A química orgânica baseia-se em carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, que são 99% dos constituintes de nossas células. Nessa prática tabela periódica do livro de bioquímica Leninger, vemos os elementos essenciais à vida. Dos 92 elementos de ocorrência natural, apenas 20 são essenciais. Os elementos coloridos em marrom são aqueles que consumimos em gramas, portanto na comida, e não em condimentos onde aparecem em quantidades diminutas.
Já os minerais em amarelo são necessários em pequenas quantidades. Como você vê, uma minoria dos elementos da tabela periódica nos interessa, o resto é venenoso e indesejável. Será que precisamos mesmo daqueles mais de 80 minerais que dizem ter no sal gourmet? Se a resposta for sim, você vai ter que comer muito sal para se abastecer desses minerais. Como por exemplo, vamos pegar um componente importante como o magnésio, cuja quantidade diária recomendada gira em torno de 420 mg. Como o sal integral contém 160 mg por quilo, você teria que comer mais de 2,5 kg de sal por dia para obter o magnésio suficiente, considerando apenas essa fonte. A conta para qualquer dos componentes minerais do sal integral ficaria assim em patamares absurdos de consumo. Por outro lado, felizmente, contém doses muito pequenas também dos minerais tóxicos, como plutônio e arsênio. Portanto, justiça seja feita, o sal do Himalaia não é tóxico, dada a sua grande diluição de tudo que não é cloreto de sódio. E até mesmo o flúor que ele contém está também em quantidade tão tímida que não interfere na saúde. Sendo assim, a diferença decisiva entre os sais gourmet integrais e o sal de cozinha está no fato de que o sal integral não foi refinado e não contém aditivos químicos questionáveis. É fato que o sal integral é mais saudável que o sal refinado, mas em qualquer deles a quantidade é mais importante do que a qualidade. Se você quer garantir que não está ingerindo química indesejável, há opções mais em conta como o sal grosso, que é um sal integral que você já encontra moído e iodado nas casas do ramo. Como todo sal fabricado no país, é sal marinho. Às vezes pode entupir o saleiro, mas é sal. Moral da história: não acredite que um superalimento vai resolver seus problemas de saúde. A ideia de que um certo item alimentar tem propriedades milagrosas para a sua saúde devem sempre levantar suspeita. E você pode estar gastando a mais sem um benefício proporcional ao seu gasto. Invista seu dinheiro em comida de verdade, que pode ser conseguida com verduras e legumes da feira e no açougue da esquina sem precisar entrar em loja de suplementos. E sua comida de verdade pode ser temperada com sal que banha nosso litoral, que não é nem melhor nem pior do que o sal minerado em terras distantes. Já que você quer temperar sua comida com o melhor sal, tempere também a sua vida com as melhores atitudes. Capriche nas verduras e legumes, reduza o açúcar ao mínimo que for possível para você, não abra mão da disciplina de exercícios físicos regulares nas suas condições. Isso requer atitude. Coma comida de verdade e crie condições para um sono de qualidade. E também a atitude mais sensata em tempos de pandemia: exercite sua generosidade, tendo atenção e cuidado.